que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo terráqueo, o nosso Cristo planetário, o responsável pela nossa vida na condição de humanos e pela vida de todas as vidas existentes no planeta Terra, dos reinos mineral, vegetal, animal e nominal, nos ampare, nos abençoe e que essas informações, que não são novas, mas é preciso serem repetidas, nos toque o coração. Então hoje nós vamos falar mais uma vez, aliás, vamos recomeçando, começando 2026, falando sobre o fim dos tempos e os discos voadores. Principalmente que nós estamos às vésperas de 2026, onde todos nós, encarnados e desencarnados, estamos atentos aos acontecimentos geofísicos, psíquicos, espirituais, emocionais e biológicos, que todos nós estaremos passando agora, ou começando a passar em 2026. Então, os nossos seguidores, nossos companheiros, daqui, dali, dacolá, espalhados pelo mundo, fazem pergunta. E isso para nós, no meu caso, é a mais sagrada de todas as situações. Questionarem sobre o que significa a renovação do cristianismo, que a espiritualidade chamou de adventos crísticos. Então, pegando a primeira proposta, né? O título é O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. E nós vamos compreender o porquê que os discos voadores vão entrar em ação de maneira muito mais abrangente, como diz o nosso querido amigo espiritual. O ONG será inserido na cosmodinâmica planetária do nosso orbe, os discos voadores. Então, vamos todos. E a primeira pergunta é: a proposta dos adventos crísticos vai apresentar alguma novidade a fim de esclarecer a sociedade sobre o ano 2026? Isso aí é um processo, já falamos muitas vezes, mas vamos falar outras vezes, mais uma vez. E vamos falar quantas vezes forem necessárias. Um dos itens mais importantes para que nós compreendamos que as novidades, que não são novidades, mas as alterações do nosso planeta Terra. Então, a parte geofísica do planeta, isso vai chamar muita atenção, porque não é uma questão religiosa, nem é uma questão científica, filosófica, nem artística. Isso faz parte do programa dos mundos, e a Terra é entre bilhões de corpos criados pelos prepostos de Deus. Então vai haver, sim, a parte geofísica. E isso vai gerar a parte geofísica. Daqui a pouco nós falaremos sobre a verticalização do eixo da Terra. Com isso, nós vamos ter problemas econômicos, problemas sociais, o dinamismo mental vai melhorar em função da necessidade de mais Deus, tudo, né, em função das alterações, umas coisas que nós já compreendemos, está acontecendo, e a ciência, qual participante das notícias do nosso dia a dia, né? As placas tectônicas em movimento acelerado, e cada vez mais nós vamos passar por alguns problemas, principalmente o Extremo Oriente e os países ligados ao círculo de fogo do planeta Terra. Então, o Extremo Oriente, os países do Extremo Oriente e o círculo de fogo solicitam, suplicam que todos nós que estamos nessa oportunidade, com o grau de consciência que nós já temos, elaborarmos o mais divino, o mais sagrado panorama mental para que esses países do Extremo Oriente e do Círculo de Fogo, essa sociedade, esses humanos, espíritos iguaizinhos a todos nós, recebam a dádiva dos céus. E se os que tiverem que desencarnar, que desencarnem com a bênção do Senhor, porque a vida é eterna, ninguém morre. Então, a verticalização do eixo da Terra trará essas mudanças, e nós vamos ter um novo panorama no conjunto planetário. O próprio Jesus já sinalizou, né, que nós teríamos aí mudanças nessa fase de transição, ou seja, desde que nós entramos na vibração de Aquário, já estamos nos preparando,
porque com a verticalização do eixo da Terra, nós vamos ter um novo panorama. Os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, todo o panorama do planeta Terra vai mudar. Então, nós vamos ter também, nessa transição, nós vamos ter também a visita de maneira bem mais constante de extras, dos companheiros extraterrenos e dos companheiros intraterrenos. Porque a Terra, como nós já falamos muitas vezes, é oca. E como tal, ela tem uma civilização chamada Argos. Então nós vamos ter muitos visitantes de outros mundos habitados, inclusive o nosso companheiro tão cobiçado, que é Marte, mas outros tantos que também são habitados e nós vamos ter notícias. E nós vamos ter agora também, a pergunta era se a proposta dos adventos vai apresentar alguma novidade. Sim, tem muitas novidades, só que não dá para falarmos tudo no mesmo vídeo. E o que vai acontecer é a passagem de um sistema planetário com um Sol e 14 planetas. Um desses planetas vai tangenciar a Terra, passar de maneira oblíqua. Isso vai trazer como consequências mudanças geofísicas. Mas não é o planeta que vai gerar. É em função da idade da Terra e das necessidades das mudanças. Uma segunda pergunta é: quais as características do planeta higienizador? Que tipo de ser humano será exilado? As características do planeta higienizador nós temos no livro Mensagens do Astral, do Ramatiz, ele falando que o planeta tem uma massa física 3 vezes superior à massa da Terra. E o que o seu magnetismo é 3.200 vezes superior ao magnetismo da Terra. Isso são as características externas do planeta. Por se tratar de um planeta mais novo, olha, quais as características do planeta? Por se tratar de um planeta mais novo, ele é menos radioativo do que a Terra. Então, a parte oca do planeta é menor. A Terra já é mais velha e, pelo processo natural da sua desintegração atômica, que é sempre do núcleo do planeta para a periferia, então a Terra já é mais oca do que o planeta que está começando, ainda é muito primário. Uma outra situação é que Nossa Senhora, Nossa Maria, a mãe de Jesus, mãe biológica de Jesus, esposa de José, naquela oportunidade, então Maria, além de ser a patronessa da mudança de conduta ético e cristã do planeta Terra, então Maria tem essa tarefa, alocar os espíritos que vão deixar o planeta Terra. Daqui a pouco voltaremos a falar, né? Então, aqueles que vão deixar o planeta não estão largados. Desde a metade do século passado, essa tarefa já vem sendo desempenhada pela espiritualidade e agora foi sinalizado que Maria é uma liderança dessa conduta, né? Auxiliado de maneira mais direta pela irmã Celina e também por aquela que foi a sua mãe biológica naquele encarne, Ana, a nossa Santana. Aí tem uma participação de muitos espíritos ternos, meigos, mansos por natureza, auxiliando a Nossa Senhora, a nossa Santíssima Mãe Maria. Uma outra característica, uma outra pergunta que tem aqui, a 3, quais as principais consequências que a verticalização do eixo da Terra trará? Quais as principais consequências? Então, aí nós já falamos, então, no mesmo livro, né, nós colocamos, dando uma linguagem mais simples para todos nós entendermos, o fim dos tempos e os discursadores. Então, quais as principais consequências com a verticalização do eixo da Terra? Então, os oceanos, as águas do planeta Terra estão em equilíbrio. Então, nosso querido Ramatiz, no livro Mensagem do Astral, interpretando o Apocalipse, interpretando as profecias de Nostradamus, nos fala que o planeta, periodicamente, ele faz uma oscilação. Então, antes da Atlântida desaparecer, ele, em apenas 24 horas, sofreu a alteração do seu eixo e ficou
inclinado para a direita em aproximadamente 23 graus. Agora, fim de mais um ciclo, e cada ciclo dura 25.920 anos, e agora, no final desse ciclo que nós já estamos vivendo, o planeta Terra será verticalizado em relação ao Sol. Com essa nova postura do planeta Terra, as águas, todas as águas, mas as águas dos oceanos vão ser redistribuídas. E aí nós vamos ter novas terras, novos céus, nós vamos ter um monte de coisa conforme está sinalizado no Apocalipse. Então, mas os céus, o novo céu é uma linguagem aparente, uma linguagem simbólica. Agora a terra, não, a nova terra, nós vamos ver, tem uma outra pergunta aqui sobre o assunto, nós vamos ver que essa nova terra é em função da distribuição das águas. E com essa distribuição, ou nova distribuição das águas dos oceanos, nós vamos ter, reduzindo os 5 continentes em 3 e os 5 oceanos em também 3. Então você vê só que o panorama do planeta vai ser mudado. Nós vamos ter que elaborar, calcular, visualizar novos pontos cardeais no planeta Terra. Então, quais as influências quais as principais consequências com a verticalização do eixo da Terra? Então, com o exílio de bilhões de espíritos, já que na Terra, na psicosfera da Terra, nós temos volta de 22 bilhões, então imaginemos só tirando 2/3 desses 22 bilhões, quantos espíritos terão que deixar a Terra? E mais os encarnados, que vão de agora em diante ter um processo da desencarnação muito acelerado. Só Deus sabe como isso aí será ou acontecerá. A quarta pergunta: quais as influências que o signo de Aquário trará para a evolução humana? Nós estamos na era do mentalismo, todos nós já concebemos essas verdades. Era do despertar do nosso Cristo interno, é um outro item importante, quando daremos um novo sentido à vida e passaremos a ter um luminoso foco na existência. Então, quais as influências que o signo de Aquário, se nós continuarmos aquela mesma situação, aquela mesma vida mental, cadê o foco? Cadê as nossas novas aspirações, considerando que tudo no universo evolui? E nós estamos repetindo. Mais uma encarnação ou reencarnação, e nós ainda não despertamos. E temos que ter um foco existencial numa existência, numa encarnação que dura um tempo tão curtinho, porque entre quem consegue chegar aos 50 anos, mas entre 50 e 100 anos, todos nós desencarnaremos. Então, é uma era muito especial, a era do mentalismo. Por que o signo do Aquário trará isso? Ela era de que nós temos que despertar, dar um outro sentido à vida. Faz um levantamento, calcula quanto tempo, naturalmente, nós temos possibilidade de continuar encarnados. E aí nós vamos seguindo essas orientações maravilhosas que nós temos aí, da Lúcia Helena, Nete Guimarães, e tantos expositores ricos de valores, ricos de moral, ricos de ética, ricos de ensinamentos para nos posicionar diante da vida. Então, criarmos um foco, de preferência luminoso, porque a gente cria um foco e é um foco tão triste, tão acanhado, tão sem expectativa, já que nós estamos no universo em eterna transformação. E aí, quais as influências do signo? A quinta pergunta: Jesus chegou a sinalizar o tipo humano que deixaria a Terra nesta fase de transição planetária? Jesus sinalizou, nós temos lá em Lucas, ele falando, quais os que vão? Os tímidos. Quantas pessoas ainda tímidas para as coisas do céu? De cabeça baixa, quando nós já somos bípedes, como diz Pedro Baldi. Andar de cabeça baixa, ficar com vergonha de representar Deus, representar a divindade, representar os nossos líderes espirituais. Então, cabeça erguida e vamos. Timidez não é sinônimo de humildade. Timidez é excesso de orgulho. Então, trabalhemos o nosso orgulho. Vamos deixar que ele seja levado.
Porque nós já temos a compreensão, já temos evolução para compreendermos que humildade é evangelização. Sem a evangelização, nós nunca seremos humildes, porque a humildade está em outra dimensão. Então, é timidez. Então, Jesus chegou a sinalizar, então, ele sinalizou, está lá em Mateus, os tímidos, os idólatras, os mentirosos, os dominados pelo luxo e pela luxúria, esses deixarão. Então, você vê só que ninguém vai sinalizar para nós. Nós já temos evolução para fazermos uma autoavaliação, se nós estamos dentro dessa realidade sinalizada por Jesus ou escrita por Mateus. Então, os tímidos, os idólatras, quantos ainda estão se alimentando dessa idolatria? E quantos que abraçaram líderes de pau e pedra? Né? E o tempo vai passando. Quantos ainda adorando deuses de pau e pedra? Quantos adorando a ignorância? E se alimenta dessa ignorância quando a cada instante nós temos que estar dando um impulso para o nosso eterno vir a ser. Quase acabando. João Evangelista cita no Apocalipse o surgimento de um novo céu, uma nova terra. O que quer dizer tal profecia? Um novo céu é uma linguagem simbólica, porque como a terra está inclinada, então a nossa visão de 180 graus olhando para o céu atual é o que nós conhecemos. Quando a terra se verticalizar, então o céu que nós vamos vê-lo, parece que ele mudou. Ele não mudou. Foi a terra que mudou de ângulo. Então nós vamos ver o mesmo céu, dependendo da posição que nós estejamos na terra, dá a impressão que o céu que mudou. Não, o que mudou foi o nosso ângulo de observação. Então os nossos 180 graus atuais nessa posição vão mudar. E nós ilustramos magnificamente no livro O Fim dos Tempos. Criamos diagramas para ilustrar essa profecia tão bem descrita por Ramatiz, através de Círio Myers. E, finalmente, de que maneira a sociedade vai conhecer Argos, a civilização humana que vive no interior oco da Terra? Há muito tempo. Você vê só que o livro é O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. Então, nós sinalizamos que aqui no interior oco da Terra, a Terra não é, conforme o conceito científico, portadora de um calor estúpido. Nada, isso é coisa que nós vamos entender, porque o planeta é criado e as capas são colocadas posteriormente. Então, vamos dizer, o planeta é criado do núcleo para a periferia. Então, as energias que deram origem ao núcleo da Terra, como de todos os mundos no universo de Deus, essa energia é mais velha do que da periferia. Então, ela atingiu ou atinge a radioatividade antes da periferia, onde nós estamos. Então, essa parte radioativa vai se desintegrando, o processo natural que acontece com o Sol. Quantas toneladas de massa o Sol, nesse seu rompimento, é desintegrada? Né? A massa é desintegrada em energia, e a energia transferida ou levada ao universo, conduzida ao universo para alimentar a vida e clarear o universo à volta do Sol. Então, nós vamos ter de que maneira a sociedade vai reconhecer. Porque tem alguns conhecimentos que vão chegar, por exemplo, com a Terra verticalizada, quantas coisas vão acontecer? Por exemplo, o Triângulo das Bermudas vai ficar seco. Então, aquelas águas ali no Mar dos Sargassos, aquilo ali vai ficar seco. Então, nós vamos ver que o Triângulo das Bermudas não é exatamente o que a ciência ou alguém possa interpretar. O Triângulo das Bermudas é uma passagem pelas águas que dá para o interior oco da Terra. Os polos são abertos, então nós vamos ter passagem pelos polos. Aqui no Brasil, mais especificamente aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro, nós temos a Pedra da Gávea, que tem uma passagem para o interior oco da Terra. Na Serra do Roncador, lá no Mato Grosso, nós temos passagem, e temos várias passagens para o interior oco da Terra. E com a verticalização do eixo da Terra, isso vai tornar-se um assunto corriqueiro. Né?
para fechar, um outro acontecimento que vai ser muito especial para todos nós é o conhecimento que nós vamos ter, ou vai chegar ao conhecimento de todos nós, a existência da estação do encantamento, aquela estação em que tem uma outra dimensão, ou acesso a outras dimensões, ali no Chile, na América Latina. Então, vamos todos a preparar o nosso ambiente mental, a nossa vida, e vamos questionar. Se algumas notícias, se alguma coisa que falamos gerou outra pergunta, fique à vontade. Podem perguntar à vontade. Cada vídeo tem um finalzinho onde diz os nossos meios de comunicação para nós continuarmos. Então, questionemos, né? A Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, a Serra do Roncador, no Mato Grosso, também vai conhecer o fenômeno de a estação do encantamento no Chile, para nós entendermos por que, enquanto nós vamos aqui a Marte e precisamos de tanto tempo, eles podem vir de Marte até aqui, por essa outra dimensão, e ali na Ilha de Páscoa, eles entraram na dimensão física. Como também eles podem sair, e o que acontece, sair por ali, e num tempo muito, muito, muito pequeno, chegarem a Marte, aí outros mundos. Tá? Então vamos questionar. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre o fim dos tempos e os discos voadores. Vamos tentar ajudar na interpretação falada, que a interpretação escrita está aqui no livro. Podem adquirir, quem estiver fora do Brasil pode pedir a editora do conhecimento, mas também quem estiver no Brasil pode perguntar. Tá? Nós estamos, e os grupos espalhados pelo planeta, que têm o compromisso de apresentar à sociedade a renovação do cristianismo, principalmente com esse último livro que nós falamos, que é Cristo, Médium de Deus, inserirmos o Cristo no cristianismo, isso é uma coisa fabulosa para nós entendermos como que Jesus, o profeta do amor, o porta-voz do Cristo, conseguiu curar, realizar aquelas curas maravilhosas, simplesmente usando a sacralidade das suas mãos, a sacralidade da sua voz, a sacralidade dos seus ouvidos, a sacralidade dos seus olhos. Então, todos nós adquiramos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Que o Supremo Pai, o Cristo terráqueo, nos abençoe e que todos nós continuemos motivados pela causa, representarmos Jesus no plano físico. Paz para a humanidade 2026, cheio de novidades divinas, novidades que possam aguçar e nós darmos sentido sagrado à vida.